Olá, alunos do terceirão do CEPAM, tudo bem? Bom, vamos ver então a aula 19 e a 20 hoje, então vamos voltar, né? Nós antecipamos a aula com vocês da parte das funções inversas e funções especiais, para completar a parte de funções. E hoje nós vamos ver a questão das funções modulares, tá certo? Elas são referentes, essa aula é referente às aulas 19 e 20 da Matemática 1 da apostila de vocês, tá bom? Então vamos lá. Definição de módulo, gente, vamos lá. Módulo de um número real x, o número real pode ser positivo ou negativo. É escrito como módulo de x e definido como x, se o x for um número maior que zero, e menos x, se o x for um número menor que zero. Tá certo? Então vamos lá. Quanto que é o módulo de menos 3? 3. Quanto que é o módulo de 9? 9. Quanto que é o módulo de menos 6? 6. Muita gente define que módulo de número é um número sem sinal. Tá? Esquece o sinal do número. É que também a gente aprende na matemática que quando não tem sinal na frente, é mais, né? Então a gente considera que trabalhar com questão de módulo é esquecer os números negativos e trabalhar exclusivamente com os números positivos. Tudo bem? Se você perguntar assim, mas e qual a aplicação prática disso? Às vezes você está fazendo algum cálculo na geometria analítica, por exemplo, que você vai ter que calcular uma área, e no cálculo de um determinante, lá que você está calculando uma área de uma figura, dá negativo. E aí você precisa desse valor positivo, porque não existe área negativa, tá certo? Então o módulo serve para corrigir esses defeitos na matemática quando algumas grandezas não aceitam medições negativas. Tudo bem? Então o módulo é muito importante. Vamos ver a questão então das funções modulares. Tá legal? Vamos lá. Uma função chamada modular, né? Essa função f de x igual ao módulo de x. Quando eu falo módulo de x, veja bem aqui dentro do módulo, a incógnita está dentro do módulo, certo? Mas ali pode ser 2x mais 4, 3x menos 1, x ao quadrado menos 2x mais 6. Pode ser qualquer expressão polinomial envolvendo x. Beleza? Então aqui eu só estou dando uma visão generalizada para vocês. Né? F de x é módulo de x e ele é definido de duas formas. O que está dentro do módulo é positivo, então considero que esse valor é maior ou igual a zero. E negativo para x menor que zero. Tudo bem? Veja alguns exemplos de funções polinomiais aqui. Ó. F de x igual a módulo de x menos 3, g de x igual a módulo de 2x mais 9, c de x igual a módulo de x mais módulo de x mais 1. Essa é mais complicada, não cai no vestibular, porque tem dois módulos envolvidos. E a letra D, g de x igual a módulo de x ao quadrado menos 9. Então, o que é comum no vestibular? É função modular relativa à função do primeiro grau. Então, dentro da expressão do módulo aparece uma função do primeiro grau e também, de vez em quando, pode pintar uma referente a uma função do segundo grau dentro do módulo. Tá certo? Essas são as mais comuns. Vamos ver o primeiro exemplo aqui. Ó. Um exercício de valor numérico de função modular, que é o mais comum que tem em prova de vestibular. Você tem a função modular módulo de 10x menos 5, tá? E eu quero calcular o valor de f de 1 mais o f de menos 1. Então veja bem, para calcular o f de 1, o que eu faço? Eu substituo na função modular o x por 1. 10 vezes 1 é 10, menos 5 dá 5, módulo de 5 realmente é 5. Agora, quando eu substituo o x por menos 1 dentro do módulo, 10 vezes menos 1 é menos 10. Menos 10 juntando com menos 5 dá menos 15. Dentro do módulo fica menos 15. Ou seja, qual que é o resultado do f de menos 15? 15 positivo. Então, a soma dos dois valores, do f de menos 1 com o f de menos 1, é 5 mais 15, que dá 20. É um exercício básico, simples, de função modular. Se você arriscar, o que pode aparecer de uma função modular na prova geral? Isso aqui. Tá? Só para o aluno lembrar que o módulo tem que ser sempre um resultado positivo. Tudo bem? É um exercício bem fácil, bem simples, tá? E que pode aparecer numa prova, por exemplo, geral da UEPG, até mesmo mais específica, como um item de uma questão de funções. Tá legal? Muito bem. Vamos ver esse exemplo 2 aqui. Vamos construir o gráfico da função f de x igual ao módulo de x mais 3. Gente, eu vou fazer um primeiro exemplo aqui só para você entender como é que ficaria esse gráfico desse módulo por tentativa. Vou colocar valores aleatórios ali no lugar do x. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos atribuir valores aleatórios à variável x e montar a seguinte tabela. Vamos ver. Nessa tabela eu estou colocando os resultados aqui para você. Estou substituindo o x por menos 4, por menos 3, por menos 2, por menos 1, 0, 1, 2 e 3. Tá? E estou colocando esses resultados, esses valores dentro do módulo. Menos 4 mais 3 é menos 1, módulo de menos 1, 1. Menos 3 mais 3 é 0, módulo de 0 é 0.
Menos 2 mais 3 é 1, módulo de 1 é 1. Menos 1 mais 3 é 2, módulo de 2 é 2. 0 mais 3 é 3, módulo de 3 é 3. 1 mais 3 é 4, módulo de 4 é 4. 2 mais 3 é 5, módulo de 5 é 5. 3 mais 3 é 6, módulo de 6, 6. Tá certo? Então, com esses valores, se eu colocar, por exemplo, num programinha matemático para determinar o gráfico desses valores, eu vou ver que esse gráfico vai gerar duas semirretas de mesma origem. Tá vendo que interessante? Ó? Sempre uma função modular referente a uma função do primeiro grau gera como gráfico duas semirretas de mesma origem. Ela começa no mesmo ponto. E o mesmo ponto ali é quanto? É o menos 3. Repare que o menos 3 é a raiz da parte de dentro do módulo, né? X mais 3 igual a 0, x igual a menos 3. Então esse é o ponto que as retas se encontram, as semirretas se encontram, é o ponto de origem das duas semirretas, tá certo? Quando eu pego valores menores que menos 3, que é a raiz, por exemplo, menos 4, o gráfico vai aparecer aquele segmento de reta, aquela semirreta que fica à esquerda. E quando eu pego valores maiores que menos 3, vai dar o segmento de reta, os pontos vão relacionar a semirreta que fica à direita. Tudo bem? Mas sempre uma função relativa a uma função modular do primeiro grau gera como gráfico duas semirretas de mesma origem. Esse é um detalhe importantíssimo. Tudo bem? Beleza? Pode aparecer numa função modular do primeiro grau um número fora do módulo. Tá? E no último exemplo que a gente vai ver na aula de hoje, a gente vai ver uma situação como essa e como determinar, sem precisar de muitos pontos, essa função modular. Tá bom? O gráfico dessa função modular. Lembrando que no vestibular você vai ter que interpretar o gráfico, mas você não vai construir gráfico. Então tem que saber identificar o gráfico da função modular. Tá certo? Bom, esse aqui é relativo a uma função do primeiro grau. Tá? Vamos ver agora um outro exemplo que é relativo a uma função modular do segundo grau. Quero construir o gráfico da função g de x igual a x ao quadrado menos 3x. Tá? Bom, então a gente vai construir primeiro o gráfico da função y ao quadrado menos 3x. É uma função do segundo grau. Acha as coordenadas do vértice. Ela passa, por exemplo, pela origem do plano cartesiano, né, porque o c é 0. Tá certo? As raízes são 0 e 3. Então, eu posso construir facilmente o gráfico dessa função do segundo grau, que seria assim. Beleza? Veja, passa pela origem, com cavidade voltada para cima, tá certo? 0 e 3 são as raízes, tá? Se eu calcular o valor do módulo aqui, né? O módulo vai ser o vértice 1,5 para x e menos 2 para y. Tudo bem? Bom, mas como ele é modular, quando você tem uma função relativa, uma função do segundo grau modular, o que acontece é que essa parte de baixo aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Pegar aqui, marcar aqui para vocês. Ó. Essa parte de baixo do gráfico, aqui, tá vendo? Essa parte aqui, ó, também é difícil de fazer aqui, mas toda essa parte de baixo aqui do gráfico, o que vai acontecer com ela? Que fica para baixo do eixo x, que seria negativo, essa parte vai ser rebatida para cima. Tá certo? A mesma curva que fica para baixo, ela é rebatida para cima, para ficar todo ele positivo. E quando eu faço esse rebatimento, o gráfico vai ficar assim, ó. Com aquela parte da curva rebatida para cima. Parece um W meio esquisito, né? Mas é assim que fica. Então, para interpretar, identificar o gráfico de uma função modular do segundo grau no vestibular, você monta a parábola, né? O valor aproximado da parábola da função do segundo grau, esquecendo o módulo. E a parte de baixo, simplesmente você rebate para cima. E aí fica fácil de identificar o gráfico de uma função modular referente a uma função do segundo grau na tua prova de vestibular. Tranquilo? Bom, mas o exercício que talvez seja o mais interessante, né? Vamos detalhar melhor agora a construção do gráfico de uma função modular do primeiro grau. Então eu peguei essa função aqui, ó, f de x igual ao módulo de x menos 1 mais 2. Tá? Bom, então reparou que tem um mais 2 para fora do módulo? Esse ponto vai ser importante para a gente definir essa função. Então vamos lá. Raiz do módulo. Vamos achar a raiz do módulo. Você pega o módulo igual a 0. X menos 1 igual a 0, x igual a 1. Tudo bem? Bom, depois de achar a raiz do módulo, o que eu vou fazer? Considerando que x menos 1 é positivo, usaremos sem o sinal, né? Tira o módulo, fica x menos 1 mais 2, ou f de x igual a x mais 1, sempre que eu tiver um x maior ou igual a 1. Beleza? Tranquilo? Por que o x maior ou igual a 1? Porque a raiz do módulo é 1.
Então, para valores maiores ou iguais a 1, eu pego o sinal positivo. Tá certo? Ou seja, o x menos 1 é positivo. Tá? Então, se eu calcular dois valores, né, posso pegar 1 para o x, colocar na fórmula da função, 1 mais 1, 2. 2 para o x, 2 mais 1, 3. Então, são dois pontos importantes que eu já vou ter aí na minha função modular para x maior que 1, maior ou igual a 1. Agora, para x menor que 1, que é a raiz do módulo, eu vou pegar e considerar o valor negativo, ou seja, x menos 1 é o valor negativo. Então, fica menos, entre parênteses, x menos 1. Né? Que fica menos x, menos com menos 1 vai dar mais 1, menos x mais 1 mais 2, fica menos x mais 3. Então, essa é a função que eu tenho sempre que eu tenho um x menor que 1. Tudo bem? Então, eu pego dois valores menores do que 1. Peguei o 0 e o menos 1. Ó. Coloquei o 0 no lugar do x, então f de 0 igual a 3. 0 e 3 é o ponto. E se eu colocar o menos 1 no lugar do x, menos 1 dá mais 1, 1 mais 3, 4. Então, eu tenho dois pontos quando eu considero a parte positiva, a função f de x igual a x mais 1, 1 e 2, 2 e 3. E dois pontos quando eu tenho a função negativa, né? Quando menos x menos 1 entre parênteses mais 2, ou fica f de x igual a menos x mais 3, eu tenho os pontos 0, 3 e menos 1 e 4. Tudo bem? Então, repetindo, a gente primeiro acha a raiz do módulo, tá certo? Igual a 0. Aí, para valores maiores ou iguais à raiz do módulo, você usa a função pegando o sinal positivo, sem o sinal. Esquece, ou tira o módulo simplesmente. E, para valores menores que a raiz do módulo, ou seja, menor que 1 nesse caso, eu coloco menos na frente do módulo. Menos, tiro o módulo, x menos 1. Aí faz a regrinha de sinal e fica a função menos x mais 3. Eu atribuo dois valores para a primeira função, para x maior ou igual a 1. Inclusive, um deve ser pego, né, o valor extremo, e um outro valor. E depois dois valores menores que 1. Peguei valores fáceis, 0 e menos 1, para montar o gráfico da função. Certo? Bom, então vamos lá. Está aqui os pontos. Vamos colocar aqui a função. Não esquecer dela. Vou montar aqui os gráficos, eixo x e eixo y, tá certo? E vou graduar de meio centímetro, 1 centímetro, só para a gente analisar, tá certo? Então vamos lá, vamos pegar primeiro o ponto de coordenada 1 e 2, para a parte azul, beleza? E o ponto de coordenada 2 e 3. Tudo bem? São os dois pontos que eu tenho. Então, se eu ligar estas retas, a partir do ponto 1 e 2, que é o ponto extremo, eu vou criar uma reta que vai passar por esses dois pontos e vai parar justamente no 1 e 2, porque esse é o ponto de origem das duas semirretas, tá? Que você vai ter, beleza? Que é o ponto que a gente substitui na primeira função o valor da raiz do módulo. Então, essa reta vai me dar um pedaço, essa semirreta vai me dar um pedaço do gráfico da função. Agora eu pego os outros dois pontos. Eu pego o ponto de coordenada 0 e 3, que está sobre o eixo y, e o ponto de coordenada menos 1 e 4. Beleza? E aí eu vou traçar uma outra semirreta de mesma origem aqui também, ó, que passa na mesma origem da anterior. Começa no 1 e 2, passa pelo 0 e 3 e pelo menos 1 e 4. Tá certo? Então aí eu identifiquei o gráfico que tem duas semirretas de mesma origem e começa justamente no ponto 1 e 2. Vamos entender um pouquinho as diferenças desse gráfico para aquele primeiro que a gente viu hoje. Naquele primeiro, toda a parte da função estava dentro do módulo. Aqui eu tenho mais 2 fora do módulo. Reparou que a distância que está no eixo y do 0 até o 2 é justamente esse valor que está fora do módulo? Então esse número que está fora do módulo vai indicar quanto que está deslocado o gráfico no eixo y. Se fosse menos 2, ele estaria para baixo do eixo x. Tá certo? Então, como é mais 2, está deslocado 2 unidades para cima do eixo x. E o valor que você isolou do x, ali x menos 1 igual a 0, x igual a 1, que é a raiz, né? Você percebe claramente, né, que x menos 1 você deslocou 1 para a direita. Se fosse mais 1, você ia deslocar para a esquerda. Lembra lá no primeiro era x menos 3, né, a raiz, x mais 3 igual a 0, x igual a menos 3, e deslocou então para a esquerda, então esse desloca para a direita. Então se é menos 1, é deslocamento de uma unidade para a direita. Se é menos 2, 2 unidades para a direita, no eixo horizontal. Tá? Então esse é um detalhe que a gente pode observar facilmente nessas funções modulares aqui, referentes a funções do primeiro grau. Tudo bem, gente? Então não é um assunto difícil. Como vocês viram, vocês têm que mais estudar a questão dos gráficos, né? Saber interpretar os gráficos das funções modulares. Exercícios numéricos de funções modulares são os mais comuns, mas quando tem que interpretar um gráfico de uma função modular do primeiro grau ou do segundo grau também não é nada muito difícil. Tá? Vocês acabaram de ver nos dois exemplos que eu dei aqui da função do primeiro grau e no exemplo da função do segundo grau. Beleza?
faço as atividades dessas duas aulas e depois eu posto as soluções para vocês. Beleza? Qualquer dúvida, pergunte aí. Bons estudos e até a próxima!